Shalom, shalom, estamos no dia 8 de abril de 2022 e a minha proposta aqui, como de costume, é compartilhar a palavra de Deus. Como está escrito no livro de Telehim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Também está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 8, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que nós aprendemos com esses versos? Nós aprendemos que a palavra de Deus, ela é luz para nós e que a palavra de Deus, ela é um alimento para as nossas vidas. Isso significa que quando nós ouvimos a palavra do Eterno, nós estamos recebendo luz em nossas vidas e estamos nos alimentando da sua santa palavra. A minha proposta aqui é justamente essa: trazer luz para a sua vida e alimento espiritual para a tua alma. Queridos, estamos vivendo hoje uma época de insegurança. As pessoas estão com medo de saírem de casa, medo de serem felizes. O mundo hoje está com medo, onde temos visto uma nação atacando outra nação, temos visto um líder político ameaçando várias nações com uma tal de bomba atômica. Por que não dizer? Estamos todos com medo. Vivemos num mundo inseguro. A qualquer momento alguém pode apertar um botãozinho vermelho e determinada região do planeta poderá nem existir mais. Quanto medo, quanta insegurança, quanta violência. Com isso eu quero dizer que o mundo de hoje é um mundo da insegurança. Porém, do outro lado, em um grupo maior, as nações querem paz. As nações não querem guerras. As nações protestam sobre determinado comportamento de um líder político. O mundo inteiro já está entrando naquele clima de paz. Ninguém deseja guerra. Todos são contra guerras. A maioria das nações não querem guerras. Temos visto isso acontecer aos nossos olhos. Uma das evidências do mundo vindouro, da vida eterna, é que haverá um tempo de paz na terra. Haverá um tempo da presença do Eterno reinar sobre o coração do homem. Aquela alma animal que o homem tem será lapidada, será tratada pelo próprio Eterno, pelo próprio Deus. E nesse sentido, nós ainda desfrutaremos de um mundo melhor, de uma era melhor, como diz as profecias e a palavra de Deus. Com isso eu quero dizer que, de acordo com várias profecias da Bíblia, haverá uma era chamada mundo vindouro, ou vida eterna, ou um tempo que virá no futuro. Esse tempo será um tempo muito precioso, de acordo com as profecias. Nessa época, relata para nós, os profetas, que todos os povos, todas as nações, todas as raças, todas as línguas buscarão e voltarão para o Deus de Israel, que é único, indivisível, e buscarão todas as nações a Ele, juntamente com o povo de Israel. Mas a pergunta que vem na minha mente e na sua mente é essa: como será possível
um mundo como esse se tornar um mundo habitado por Deus? Como pode um mundo como esse ser transformado pelo toque de Deus? Na ótica humana, isso é quase impossível. Mas numa perspectiva bíblica, numa perspectiva dentro da palavra de Hashem, isso é possível e irá acontecer. Está escrito que esse cenário começa com uma profecia relatada lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 8. O Zacarias, ele vai nos dar uma pista do que vai acontecer na era messiânica. Está escrito em Zacarias capítulo 8: E virão muitas nações e povos extremamente numerosos procurar o Deus dos exércitos em Jerusalém e buscar a face do Eterno. Assim, disse o Deus dos exércitos: naqueles dias segurarão 10 homens de todas as línguas, de diferentes povos, nas bordas das roupas do judeu, e dirão: iremos com vocês, pois Deus está com vocês. Qual é a grande lição que o profeta Zacarias está nos ensinando naqueles dias? Uma referência ao mundo vindouro, uma referência à era messiânica. O profeta Zacarias, ele nos relata aqui que os gentios, as nações, os povos, buscarão o Deus de Jacó, buscarão o Deus de Israel. Porque está escrito em Zacarias 8, dos versos 20 para baixo, uma profecia que nos relata que homens de 10 países diferentes, de nações diferentes, se agrudarão, no bom sentido, na roupa ou nas bordas de um judeu. E essas nações, como relata Zacarias 8, 22, eles irão relatar: iremos com vocês, pois Deus está com vocês. Essa é uma profecia que ainda não se cumpriu na história. Mas é uma profecia que vai se cumprir no mundo vindouro, com a chegada do Mashiach, o descendente do Melech Davi, do rei Davi. As profecias nos relatam que dentro deste mundo vindouro, dentro desse mundo que é bem diferente do mundo atual, as profecias nos relatam, e agora um outro profeta, o profeta Isaías, ele vai nos relatar no capítulo 2 as seguintes palavras: a ele irão muitos povos, e dirão: vinde, e ascenderem ao monte do Eterno, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, e seguiremos por suas veredas, pois de Sião sairá a Torá, e a palavra de Deus de Jerusalém. O que acontece nessa era messiânica? Nós aprendemos o interesse muito forte dos povos pela terra de Jerusalém. Nós aprendemos que uma das características da era messiânica é que as nações, os povos, os homens de vários países irão até os judeus, irão até Jerusalém, porque os povos e as nações perceberão que Hashem, que Deus está com o povo de Israel.
Essa é uma evidência que acontece nesse mundo vindouro. As nações, os povos, buscando o Deus dos hebreus. Porém, para reforçar ainda mais, o profeta Isaías, no capítulo 2, nos relata algo que nunca aconteceu na história. O profeta Isaías, no capítulo 2, se você ler o capítulo 2 de Isaías, verso a verso, você vai perceber que isso nunca aconteceu em toda a história. Está escrito em Isaías capítulo 2 que dentro desse mundo vindouro que virá sobre a terra, muitos povos irão a Jerusalém. E nós aprendemos, de acordo com Isaías capítulo 2, que nessa época da era messiânica haverá um forte ensinamento, pois está escrito: Ele nos ensinará seus caminhos e seguiremos por suas veredas, pois de Sião sairá a Torá e a palavra de Deus de Jerusalém. O que acontece nessa época? Não somente o povo de Israel vai ter um interesse pela palavra do Eterno, mas os povos, as nações irão buscar a Torá, irão buscar a palavra do Eterno. E palavras como Telerim, capítulo 1, Salmos, capítulo 1, fará muito sentido e se tornará uma coisa prática na era messiânica. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se assenta no caminho, e não anda no caminho dos pecadores, mas antes o seu prazer está na Torá, e na sua Torá ele medita de dia e de noite. Ele será como uma planta que está fincada a próximo de rios e que no seu devido tempo dará o seu fruto. Na era messiânica, o mundo, as nações buscarão a Deus em Jerusalém. Os povos, as nações, de acordo com Zacarias 8, buscarão o Deus Israel. E somos informados por Isaías capítulo 2 que haverá um grande investimento de ensinamento da palavra de Deus. E o mundo será transformado. Porque a palavra de Deus, ela muda o nosso caráter, ela muda o nosso coração. Aquela alma animal que nós temos, ela é lapidada, porque a Torá, a palavra de Deus, ela nos limpa. Queridos, nos relata o Maimônides, ele, o Mashiach, o Messias, consertará o mundo inteiro para servirem ao Criador com os judeus. O Mashiach, o Messias, ele vai consertar o mundo inteiro. Ele vai receber o Espírito do Eterno sobre ele. Ele vai, com muita sabedoria, colocar no coração dos homens o desejo de guardar as mitzvot, os mandamentos de Hashem. Segundo Maimônides, este será o papel do Messias. Ele vai consertar o mundo inteiro, algo que nunca aconteceu no mundo. Ele virá para consertar o mundo inteiro. O descendente de Davi, um ser humano, filho de um homem e de uma mulher, o rei que reinará sobre a casa de Israel e sobre todos os povos, línguas, raças e nações. Está escrito em Sofonias 3:9, transformarei todos os povos na mesma linguagem, para evocar o nome do Eterno, e os servirem ombro a ombro junto com os judeus. É isso que vai acontecer no mundo. É isso que vai acontecer no mundo.
Quando essa época chegar, Zacarias capítulo 8, as nações vão agrudar nos judeus e vão ver Deus com eles. Quando essa época chegar, Isaías capítulo 2, de Jerusalém sairá um ensino. Quando essa época chegar, haverá uma só linguagem no mundo inteiro, Sofonias 3:9. Nas palavras de Maimônides, ele, o Messias, o Mashiach, consertará o mundo inteiro para servir o Criador. Portanto, todos aqueles que assumem a guardar a palavra de Deus para invocarem o Deus Israel, estarão contribuindo de tal forma que esse tempo chegue o mais rápido possível. Quando Deus ele criou o homem, Deus ele criou o homem para um propósito. Aos judeus, o Eterno deu 613 mitzvot, 613 mandamentos, para eles guardarem, obedecerem. Para os Benei Noah, para os filhos de Noé, Hashem deu as 7 leis e as suas derivações. Portanto, que nós possamos acelerar esse mundo vindouro, praticando muito o mandamento de Deus, e praticando com amor, e praticando com força e com vontade no coração. Que possamos pegar os mandamentos a nós, Benei Noah, e viver com muita paixão e viver com muito amor a palavra de Deus, para que chegue logo esse tempo em que todos louvarão somente o único, aquele que é o nosso Criador, aquele que fez todas as coisas. Que nós possamos encher essa terra do conhecimento de Deus, que possamos fazer parte dessa missão de divulgar o único Deus verdadeiro e preparando assim o mundo para a chegada daquele que foi prometido pelas Escrituras, o descendente de Davi, o rei que vai ser muito usado por Deus. Nas palavras de Maimônides, ele vai consertar o mundo inteiro. O Messias, o rei que virá, o rei que é filho de um homem e de uma mulher, um rei descendente de Davi, que vai ter uma mãe e um pai, de acordo com Samuel 7. Nós esperamos que este mundo chegue e todos falemos uma só linguagem. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, porque eu sou o Eterno. Que nós possamos guardar a palavra de Deus. Você deseja fazer parte desse mundo vindouro? Você deseja agradar a Deus? Eu poderia falar muito mais aqui, mas eu vou falar algumas coisinhas que você pode fazer para agradar a Deus. Não pratique a idolatria. Adore somente um Deus. Vá direto a Deus. Número 2. Não blasfeme contra o nome de Deus. Ele é santo. Ele é justo. Ele é juiz. Número 3. Não brinque com a vontade de Deus. Não tenha ódio do próximo. Seja uma pessoa justa. Seja uma pessoa que ajuda o próximo. São coisas, são mandamentos
que agradam a Deus. A Torá nos diz, a palavra de Deus nos diz, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Que possamos refletir. Você pode fazer a sua parte. E fazendo a sua parte, este mundo será melhor. Segundo o Rav Yaakov, no livro do Benei Noach, ele nos relata, aqui na página de número 6, portanto, todos aqueles que assumem a conduta para evocarem e servirem a Deus estarão contribuindo de forma ativa para a revelação do Messias. Que Deus te abençoe e com muita ansiedade esperamos a era messiânica. Nos preparemos agora, porque está bem próximo esse tempo. Deus abençoe sua vida e que você realmente possa buscar a presença de Deus.